Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou gravar essa aula aqui para que a gente trate da parte mais teórica de um conteúdo e deixe o horário de sala de aula para que a gente resolva mais exercícios, mais atividades que vocês possam praticar melhor os conteúdos aqui. Eu acho que assim a gente tira mais proveito desse formato, dessa possibilidade. Assim vocês podem ter esse vídeo aqui para voltar, consultar a parte teórica do conteúdo. Enfim, então a gente vai estar falando hoje sobre a relação custo-volume-lucro, que é uma análise que envolve custos e outras disciplinas, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a conceitos iniciais ali, noções iniciais sobre a formação do preço de venda com base em custos. Então, em determinado momento na nossa disciplina, nós falamos sobre a possibilidade da margem de contribuição ser útil para o cálculo do ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? É aquele momento, aquela quantidade de vendas necessárias para a empresa para que ela não tenha lucro nem prejuízo. É o ponto de equilíbrio ao nível de produção onde o lucro é nulo, ou seja, a empresa não tem lucro nem prejuízo. Então, é o mínimo que a empresa precisa produzir para que ela não tenha prejuízo. Então, ela expressa o nível de atividades em que o resultado operacional da empresa é zero, onde ocorre, portanto, igualdade entre a receita total e os custos e despesas totais. A empresa deverá atender clientes acima do ponto de equilíbrio, pois se atender a uma quantidade menor do que o ponto de equilíbrio, irá incorrer em prejuízos. Então, o ponto de equilíbrio expressa uma quantidade de produtos ou uma receita total que a empresa tem que obter para que ela não incorra em prejuízo. É o mínimo que ela precisa fazer, é o mínimo que ela precisa vender para que ela não tenha prejuízo. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica disso. Nessa situação aqui, a empresa, se ela tiver uma receita de 97.184, é o ponto onde os custos também se igualam, o custo total se iguala à receita total. Então, o RT é a receita total, custo total é o CT. Então, o ponto de equilíbrio nessa representação gráfica estaria representado ali por aquele círculo onde as linhas da receita total e do custo total se encontram. Então, isso daqui é uma representação gráfica do ponto de equilíbrio, onde que o ponto de equilíbrio acontece. Então, quanto maior, se a empresa vender uma quantidade maior do que a quantidade que está ali no ponto de equilíbrio, ela vai incorrer em um lucro, ela vai estar no azul. Se ela vender abaixo disso, ela vai estar incorrendo prejuízo, ou seja, ela vai estar no vermelho. Então, em muitos segmentos do mercado, acabam utilizando o ponto de equilíbrio sem um conhecimento teórico, somente com o conhecimento prático. Então, os empreendedores, principalmente pequenos empreendedores, entendem meio que intuitivamente quantos produtos ele precisa vender, quantos serviços ele precisa prestar, para que ele consiga arcar com todas as seus custos e todas as suas despesas. Então, um barbeiro sabe exatamente quantos cabelos deve cortar por dia para pagar os seus custos e as despesas no final do mês. Um açougue sabe quanto tem que vender por mês para poder pagar os seus custos e as suas despesas. Então, às vezes, é, por conhecimentos práticos, por rotinas, essa noção de ponto de equilíbrio acaba sendo adquirida de maneira mais orgânica. Mas há uma forma
teórica de calcular o ponto de equilíbrio, de, com base nos dados de custos variáveis, custos fixos, chegar até o ponto de equilíbrio, de calcular qual é o valor do ponto, o ponto de equilíbrio, a quantidade que precisa ser vendida para cobrir todos os custos e despesas. E essa fórmula, essa forma de se chegar até ao ponto de equilíbrio é expresso por essa forma. Aqui a gente tem o ponto de equilíbrio contábil. A gente vai ver mais à frente que o ponto de equilíbrio tem alguns tipos de ponto de equilíbrio. Mas aqui o ponto de equilíbrio que interessa para a gente é o ponto de equilíbrio onde os custos e as despesas estão todas cobertas, ou seja, o lucro ali é nulo. Então, o ponto de equilíbrio pode ser conceituado como nível de vendas em unidades físicas ou em valor, no qual a empresa opera sem lucro ou prejuízo. E como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Eu vou calcular através da fórmula que está expressa nesse slide. Ponto de equilíbrio é igual aos custos mais despesas fixas, os custos fixos mais despesas fixas, dividido por margem de contribuição unitária. E a margem de contribuição unitária a gente já descobriu, a gente já viu que a margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Então, a finalidade do ponto de equilíbrio é revelar o volume mínimo que a empresa deve produzir e vender para que consiga, pelo menos, cobrir os seus gastos totais. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, a receita oferida pela empresa no ponto de equilíbrio não é considerada ideal. Então, o objetivo da empresa não é obter lucro nenhum, ela é obter um lucro maior do que zero. Então, a situação econômica da empresa será considerada favorável quando as receitas derivadas das vendas de seus produtos estiverem acima do ponto de equilíbrio. Então, é esperado que a empresa consiga vender mais do que o seu ponto de equilíbrio. Como eu já comentei anteriormente, o ponto de equilíbrio é dividido em 3 tipos. O ponto de equilíbrio contábil, que é aquela fórmula que a gente já viu, ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Nas 3 modalidades, o ponto de equilíbrio pode ser calculado em valor monetário, em receita, ou em unidades do produto vendido, seja unidades em quantidade mesmo, ou metros, quilos, peças, litros, etc. Vai depender de qual é a mensuração, qual é a unidade de medida do meu produto. Então, qual que é os pontos centrais de cada um desses tipos de pontos de equilíbrio? O ponto de equilíbrio contábil, ele considera os custos e as despesas contábeis. Então, eu preciso considerar para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil custos e despesas, tanto fixas quanto variáveis, contábeis. Então, vai incluir tanto despesas financeiras quanto despesas não financeiras. O que seriam despesas não financeiras? Despesas que não geram um desembolso, por exemplo, a depreciação. Então, o ponto de equilíbrio contábil vai incluir tanto as despesas desembolsáveis quanto as não desembolsáveis. Todas as despesas contábeis, tudo aquilo que eu vou contabilizar vai entrar na análise do ponto de equilíbrio contábil. Já o ponto de equilíbrio econômico, ele adiciona a esses custos e despesas contábeis o lucro que o empresário, que o dono da empresa ali deseja obter. Então, o ponto de equilíbrio econômico considera também o lucro desejado pelos proprietários. Já o ponto de equilíbrio financeiro, ao contrário do ponto de equilíbrio contábil, considera apenas os custos e despesas desembolsados.
Então, ele vai considerar apenas aqueles custos e despesas que geram um desembolso, uma saída de caixa da empresa. Então, por exemplo, o ponto de equilíbrio financeiro vai desconsiderar as depreciações das máquinas, equipamentos, enfim, todas as depreciações. Então, novamente, reforçando aqui que o ponto de equilíbrio contábil informa a quantidade e o valor dos produtos que devem ser vendidos para que o resultado do período seja nulo. Então, para que não haja lucro nem prejuízo. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio contábil é a que a gente já viu. Então, para determinar essa quantidade, esse volume de vendas que tem que ser obtido para que não haja lucro nem prejuízo, é a fórmula que a gente já viu. Custos fixos mais despesas fixas, dividido por margem de contribuição unitária. Então, para determinar essa quantidade, divide-se o valor total dos gastos fixos, então, soma dos custos fixos e das despesas fixas, pelo valor da margem de contribuição unitária do produto, conforme expresso na fórmula. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se a gente tivesse um determinado produto que é vendido por R$ 200 cada unidade, os custos e despesas variáveis desse produto somassem R$ 120 por unidade e os custos e despesas fixas mensais dessa empresa fossem 8.000, o ponto de equilíbrio contábil seria calculado da seguinte forma: eu ia dividir os custos e despesas fixas de R$ 8.000 pela margem de contribuição unitária, que nada mais é do que o preço de venda menos as despesas, custos e despesas variáveis. Então, 200 menos 120 igual a 80. Então, 8.000 dividido por 80 vai dar 100 unidades. Então, se eu vender 100 unidades por mês, considerando essas informações, eu não vou ter lucro nem prejuízo, eu vou atingir o meu ponto de equilíbrio contábil. Então, demonstrando isso aqui, a gente teria o seguinte: então, 100 unidades vendidas a R$ 200 cada unidade, eu teria uma receita total de 20.000. Os gastos variáveis seriam de 100 unidades vezes 120 por unidade, eu teria 12.000. Então, a minha margem de contribuição total seria 8.000 e os meus gastos fixos mensais também de 8.000, resultando num lucro zero. Então, aqui a gente demonstra a exatidão do cálculo que a gente realizou. Então, a fórmula chegou ao valor que a gente queria, que é a quantidade de produtos que seriam necessários para que o meu lucro fosse zero, para que eu não tivesse lucro nem prejuízo. Certo? Já o ponto de equilíbrio econômico, a gente adiciona a margem de lucro desejado pelos proprietários. Então, o ponto de equilíbrio econômico é o estágio alcançado pela empresa no momento que a receita total, derivada da venda de produtos, é suficiente para cobrir os gastos totais e ainda proporcionar margem de lucro desejado para os proprietários. Então, se a empresa quer fixar meta de vendas que proporcionem determinado valor de lucro, pode utilizar o ponto de equilíbrio econômico para calcular o volume de vendas a ser realizado. Para calcular o ponto de equilíbrio econômico em unidades, basta incluir a variável lucro desejado na fórmula que a gente já viu anteriormente. Então, o ponto de equilíbrio econômico é a fórmula que a gente já viu, o ponto de equilíbrio contábil, somado com o lucro desejado. Então, para chegar até o ponto de equilíbrio econômico, a gente vai pegar os custos e despesas fixas, somar com o lucro desejado e dividir pela margem de contribuição unitária. Então, considerando os mesmos dados do exercício anterior, do exemplo anterior, só que agora considerando que a empresa pretende, deseja ter um retorno de 20% sobre o capital investido no negócio, que foi de 200.000.
Então, 20% de 200 mil significa que a empresa deseja um lucro ali mensal de 40 mil reais. Então, considerando isso, para ser atingido esse ponto de equilíbrio econômico, a gente teria que somar os gastos fixos com o lucro desejado. Então, ali eu somaria o 8 mil com 40 mil e dividiria pela margem de contribuição unitária, que a gente já viu que nesse caso é de 80. Então, para o ponto de equilíbrio econômico, nesse caso, é de 600 unidades. Então, a empresa precisa vender 600 unidades mensalmente do seu produto para atingir o lucro desejado de 40 mil reais por mês. Então, assim, o volume calculado de 600 unidades é suficiente para proporcionar o lucro desejado do investidor de 40 mil. Então, ali a gente tem as vendas totais, a receita total de 600 vezes 200, que é o preço de venda. Então, eu vou ter uma receita total de 120. Os gastos variáveis vão ser 600 vezes 120, vai dar 72 mil, o que vai dar uma margem de contribuição de 48 mil, deduzindo os gastos fixos mensais, os custos e despesas fixas mensais de 8 mil, a gente chega ao resultado do período, o lucro desejado, de 40 mil. E, por fim, o ponto de equilíbrio financeiro vai desconsiderar as despesas que não são desembolsáveis. Então, o ponto de equilíbrio financeiro considera apenas os custos e despesas desembolsados. É o estágio alcançado pela empresa no momento em que a receita total oferida com a venda de produtos é suficiente para cobrir os gastos totais, menos os gastos não financeiros, os gastos que não geram um desembolso, uma saída de caixa da empresa. Então, exclui-se o montante dos gastos totais o valor relativo à depreciação, tendo em vista que ela não representa um pagamento, ou seja, um desembolso. Caso a empresa tenha algum desembolso adicional a fazer no mês, como pagamento de dívidas, compra de máquinas ou terrenos, pode incluir o valor respectivo no cálculo. Então, se eu tiver, por exemplo, amortização de dívidas, eu posso incluir o valor da amortização, eu vou somar o valor da amortização no ponto de equilíbrio financeiro, ali na parte de cima da divisão. Então, se eu tivesse uma amortização, seria custos e despesas fixas, menos depreciação, mais amortização, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, no caso do nosso exemplo, se a gente tivesse o valor da depreciação que correspondesse mensalmente a R$ 2.000, a gente teria o seguinte ponto de equilíbrio financeiro. Os R$ 8.000 de gastos fixos, que a gente já tinha visto, menos a depreciação, então eu vou tirar a depreciação do meu cálculo, e vou dividir pela margem de contribuição unitária, que a gente já viu que é de R$ 80, ou seja, os R$ 200 de receita menos os R$ 120 de custos e despesas variáveis. Isso resultaria num ponto de equilíbrio financeiro de 75 unidades. Então, a empresa precisa vender pelo menos 75 unidades do seu produto para que ela consiga pagar todas as suas despesas desembolsáveis, todas as suas despesas que ela precisa tirar dinheiro do caixa para cobri-las. Então, a comprovação de que o volume de 75 unidades será suficiente para saldar os compromissos financeiros do mês à vista a seguir. Aqui está errado 90 unidades, mas no cálculo está certo.
Então, se eu vender 75 unidades, eu vou ter uma receita de 15 mil, que é 75 vezes 200. Os gastos variáveis vão somar 9 mil. Isso vai me dar uma margem de contribuição total de 6 mil, ou seja, 15 mil menos 9 vai ser igual a uma margem de contribuição total de 6 mil. E os gastos fixos mensais desembolsáveis de 6 mil vai me dar um resultado financeiro no período de zero. Eu vou cobrir todos os meus custos e despesas desembolsáveis. Eu teria um prejuízo contábil, nesse caso, de R$ 2.000. Se eu estivesse analisando aqui o lucro contábil, eu teria um prejuízo contábil de 2.000, certo? Então, por esse vídeo é isso. Eu vou dividir esses vídeos em mais alguns vídeos para não ficar muito cansativo. Então, vejo vocês no próximo. Até mais.